Hoje é dia 1º de maio de 2014. Eu estou aqui com... Eu sou Ana Lima Bookseller, aqui da livraria, em São Paulo, capital. Eu estou com o ufólogo Chico Penteado e com o pastor Antônio Carlos Barbosa. Olá, Castor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Chico. Prazer conhecê-lo. Prazer todo meu. Te agradeço por essa entrevista. Eu que agradeço. Essa entrevista diz respeito ao nosso curso, nosso doutorado em Ciência da Religião, na PUC São Paulo. É uma pesquisa que estamos fazendo a pedido do Dr. Pondé, que é nosso professor lá naquela instituição. Antes de mais nada, gostaria de saber o seguinte: você fala sobre um vício em avistamento, um vício em ETs. Como é que é esse vício? Realmente é um vício, tá? Porque, por exemplo, as pessoas que me seguem, vamos supor, lá no Facebook, nas redes sociais, são mais ou menos umas 3 mil, de 3 a 4 mil, depende da época. São pessoas que são buscadoras de ufologia. Ou é porque elas já viram um disco voador, um UFO, ou porque elas já foram abduzidas, ou porque elas desejariam que isso acontecesse na vida delas, né? Então essas pessoas, elas são viciadas em vigília ufológica ou em ET, ou seja, eu, por exemplo, eu não me divirto de outra forma num sábado à noite ou num domingo à noite do que ir num mato e ficar ali olhando para o céu, esperando, né, evocando a presença dos ETs, apareça uma nave, apareça uma luz estranha, aconteça um fenômeno estranho. As pessoas, eu tenho grupos de ufologia em várias cidades, pequenos grupos que se encontram, são amigos, eu conheço um sítio aqui, eu conheço uma fazenda ali, não sei o que, as pessoas se juntam e ficam lá paradas a noite toda esperando. E quando elas conseguem ver alguma coisa, todo mundo fica louco, enlouquecido, e só se fala disso. Então é uma espécie de esporte radical. Você tem uma mania de que toda aquela adrenalina que acontece, aquela mistura de medo e prazer, quando você vê um objeto desses, porque é inevitável sentir um certo medo, mas isso vem mesclado com intenso prazer e intensa fascinação, né? Então é viciante, sim. Eu, por exemplo, se eu ficar 1 mês, 2 sem fazer vigília, para mim é como se eu estivesse sendo castigado, tivesse abstinência, síndrome de abstinência. E o que é ser um reptiliano? Assim, existe toda uma questão que envolve, né, ser, né, alguém afirmar ser um reptiliano. Então eu gostaria que você pudesse me dizer o que é ser um reptiliano. Bom, em primeiro lugar, nós estamos supondo que reptiliano é uma espécie extraterrestre que habita, alguns falam na constelação de Draco, alguns falam em Órion, em bases aqui e ali. Então é uma espécie extraterrestre que tem realmente cara de réptil, ou de cobra, de lagarto, escamosa e tal. Agora, existem, por exemplo, inúmeras histórias sobre os reptilianos. Os reptilianos na ufologia, de uma forma geral, têm má reputação. São considerados malévolos, demoníacos, etc. Mas o fato é que o David Icke e o Alex Collier são dois contatados, ou dois estudiosos internacionais famosos por, vamos dizer, demonizar os reptilianos como sendo a essência do mal. O fato é que, por exemplo, existem diversas formas de você se declarar um reptiliano. Você pode dizer que você é a reencarnação de um reptiliano. Nesse caso, a maioria dos ufólogos espiritualistas é reencarnacionista, tem uma ligação com o kardecismo, com o espiritismo. Então, por exemplo, fala assim, eu me declarei reencarnação de reptiliano, eu não tenho nada, como vocês podem ver, não humano, não tem escama, não tem olho de gato, não estou escondendo nada. Vocês podem me dissecar, abrir, não vai achar nada. Existe esse mito, né, de que, por exemplo, até algumas pessoas andaram confundindo, falaram assim, mas como que ele pode dizer que ele é reptiliano se ele tem uma aparência normal? Eu falei assim, tem uma aparência normal e se você me abrir o fígado, o intestino, está tudo num lugar normal. Eu só me declarei reencarnação de reptiliano porque eu tive uma visão, um encontro
onde seres com essa aparência me disseram: você é um de nós estamos esperando você vir a morrer para se encontrar conosco e voltar ao nosso mundo e passar a reencarnar como um de nós, num corpo igual ao nosso, e sair dessa miserável forma humana. Né? Assim, nós temos pena de ver você assim. Então, assim, esse caso eu me declarei reencarnação. Agora, existem especialistas como David Icke, o professor Alex Collier e tal, que eles falam que existem shapeshifters. Shapeshifters seriam reptilianos disfarçados. Né? Quer dizer, shapeshifter significa mutante de forma, né? Quer dizer, ou porque eles estariam usando uma, que nem aquele seriado V, uma roupa plástica que cobrisse a verdadeira aparência, uma pele falsa, ou holográfico, ou alguma forma de ilusão que fossem, na verdade, não humanos, seres reptilianos se passando por humanos. O David Icke calunia a rainha da Inglaterra dizendo que ela é uma reptiliana, canibal, que come criancinhas, que arranca coração de criancinha. Então ele leva isso nas mais terríveis tintas, né? Falando que ela é maligna, e que o George Bush, e que uma série de outras figuras da política, os Bilderbergs, todos se reúnem para rituais de... São, na verdade, reptilianos que se reúnem em rituais satânicos de canibalismo, que eles arrancam o coração de uma criancinha com o dente. E uma série de exageros, né? Que eu não endosso. Eu não acho que existe reptiliano vivendo em forma humana. Acho que isso é uma fantasia do David Icke. O que pode existir é o que a gente chama, em ufologia mais espiritualista, de origem cósmica. Quer dizer, você faz uma regressão hipnótica com um hipnoterapeuta e descobre que em outra vida você foi ET. Isso acontece bastante. E aí você foi de uma raça X ou Y. Você foi de um planeta tal, onde as pessoas, onde os seres tinham aparência de inseto, de réptil, de Grey, aquele cabeçudo, humanoide. E aí essas maiores surpresas. Mas não no sentido de ser um reptiliano vivente, biologicamente reptiliano na Terra. Você tocou nessa questão do insetoide. Uhum. Eu andei vendo na internet um vídeo que foi postado em que, através de uma hipnose, me parece uma sessão de hipnose com Cássia Faria, você me parece que assume essa identidade, pelo menos sob hipnose. Como é que seria isso? Então, você receberia, por assim dizer, eu não sei se essa expressão é certa, canalizaria mais de um extraterrestre? Canaliza mais de um. Quantos são? Como é que foram essas experiências? Como é que você... Infinito, porque você pode ter uma série de, vamos por aí, são termos muito do kardecismo, do espiritismo, guias extraterrestres. Então eles podem se manifestar. Então tem o reptiliano, tem o insetoide, tem o humanoide, tem o não sei o que, de Orion, de Antares, de Arcturus, não sei o que vem e se identifica. Hashem de Arcturus, por exemplo, usou meu corpo para falar por mim como a incorporação mediúnica espírita durante uma sessão de hipnose. É bastante comum nessa linha de hipnose, vamos dizer, mais espiritualista, que você possa ter, que se tolera a ideia de uma canalização durante a hipnose. O cara hipnotizado começa a falar. Shen é aquela fêmea que se manifestou de uma forma visível, você tirou uma foto, parece que foi uma das primeiras experiências, é isso? Exato. O dia mais feliz da minha vida, posso dizer, foi acho que 8 de agosto, ou alguma coisa de agosto de 2005, em que eu estava muito gripado, muito péssimo, e o meu amigo Marcelo estava indo para São Pedro, e eu falei, eu quero ir com você. Ele falou assim, você vai nesse estado? Eu falei assim, eu preciso ir. Eu acordei com uma loucura, existe aquele estado meio de epifania, em que você sente uma alegria imensa, fala assim, nem que eu morra lá, eu quero ir para lá. Eu estava com uma febre alta, eu fui no carro assim, aí eu conversei com a Roseli Vaz de Lima, que fazia vigílias comigo, na época, aí ela também não estava bem, eu falei, vamos lá, vai, já que você está aqui. Aí a gente sentou em 30 minutos que eu cheguei lá, tinha acabado de anoitecer,
começou a se materializar uma coisa, um fogo, uma luz, no meio de uma mata próxima, onde não tinha carro, nada, mato mesmo. E eu comecei, e eu estava conversando com a Roseli, e aí começa aquela telepatia, a famosa voz, né? Algumas pessoas chamam que é esquizofrenia, mas é telepatia de ter mesmo. Que, por exemplo, fala assim, não avise ela, não fale nada, pegue sua câmera, né? Desligue o flash, bata a foto, né? Aí eu fiquei com a Roseli, Roseli, tudo bem? E aí ele fala assim, agora amplie. Aí quando, vamos supor, eu vi que tinha uma silhueta humana luminosa dentro daquele fogo, né? E que aquilo se formava mais ou menos a uma distância como seria de uns 200 metros de distância. E ela falou assim, eu não posso me aproximar mais, senão vocês passariam mal. Porque a energia do ser era muita. Entendeu? Porque esses seres que a gente chama de ômegas, eles são seres de quinta, sexta dimensão, são seres de alta evolução espiritual, eles podem matar com a presença deles, de tão energético. Realmente dá um choque. Então eu só podia ver de longe, mas eu vi claramente que ela estava como se estivesse dentro de uma janela recortada, tinham as coxas, né? E parece que o braço saindo, aparece às vezes que ela tem um cabelo preto, assim, parece que tem uma parte mais escura aqui, e com um braço se estendendo e seios. Inclusive eu mandei isso para um ufólogo cubano, ele falou assim, você se atreve a tirar uma foto de uma mulher pelada, colar no Photoshop e me mandar dizer que é um ET? Eu falei assim, meu senhor, acha o Photoshop aqui. Né? Essa é uma foto pela qual eu defendo até a morte. Eu falei assim, eu não ia fraudar uma única foto na vida. Se eu fosse um fraudador de fotos, eu ia fraudar um monte. Ia fazer coisas mais nítidas e que parecessem mais com ET do que aquela coisa borrada que parece uma mulher nua. Né? Então a Shem, depois numa hipnose posterior com a Cássia, ela tomou meu corpo e falou, eu sou uma psicoterapeuta especializada em gente humana que é a reencarnação de extraterrestre, e essas pessoas têm que se reacostumar à ideia para serem devolvidas ao mundo de origem. Quer dizer, depois de umas tantas existências como humano, você é um criminoso que cumpriu pena e você é devolvido ao planeta de origem, que pode ser reptiliano ou qualquer outro, né? Então esse processo de conscientização, ela era especialista nisso. E aí ela falou assim, meu nome é Fêmea Shem. Eu achei engraçado falar que ela era fêmea, né? Em vez de falar senhora, dona, achei um pouco, né, forte, mas era assim. Que eles, coisa de ET, eles têm uns costumes diferentes. E aí ela falou Shem. Shem. Aí depois eu fui descobrir, eu fui assistir aquele filme Um Homem Sério, Serious Man. E aí eu descobri que os judeus chamam Hashem, é Deus. É o nome, né? O elevadíssimo, o altíssimo. Aí então eu descobri que Shem significava em hebraico o Altíssimo, né? Quer dizer, então ela usou um termo que, por coincidência ou não, faz sentido em hebraico. E faz sentido também em... Depois eu li o Zacarias Sitchin, que fez o 12º Planeta, o livro. No 12º Planeta, Shem, em sumério, também significa o elevadíssimo, que significava os deuses. Então ela diz assim, como se fosse a sua fêmea Deus, né? Sua Deus fêmea, né? Tudo bem, foi isso só. E ele se identificou como arcturiana, uma raça que biologicamente está extinta. Eles só têm alma, eles não têm mais vida biológica, material. Pois não, então, entendendo, Chico, você, em essência, seria ou é um reptiliano. Sim. Mas, assim como acontece no kardecismo, que o médium, né, a pessoa poderia estar canalizando outros espíritos, no seu caso você canalizaria através de viagens astrais, através de hipnose, através de processos semelhantes a esse, você canalizaria esses extraterrestres independente de raça, independente de planeta, independente de origem. É mais ou menos isso? Desde que exista uma ligação, né? Desde que ele queira se manifestar com você, que o contato exista, né? Sempre aparece uma entidade que está ligada à sua vida secreta, à sua vida extraterrestre.
David Jacobs chamava os extraterrestres, né, os abduzidos, de a vida secreta. Por que a vida secreta? Porque toda pessoa que tem contato com ET, ela tem uma vida normal e ela tem também uma vida secreta. Ou seja, ela de noite é visitada, ela tem contato com essas entidades e tal. Então tem que fazer sentido, né? Não é uma porta aberta e entra qualquer um. Teoricamente, né, se a gente acreditar que as entidades terrestres que estão te abordando são sérias e estão lá para abordar você, evidentemente tem que ser alguma coisa que é tipo guia ou ligado a você, né? E que tem algum propósito aquilo. Porque existem contatos extraterrestres de vários tipos, com várias finalidades, né? Esse tipo de contato, por exemplo, que seria de cuidar dos seus, né? Por exemplo, são reptilianos que vão chamar, vamos dizer assim, a grosso modo, são reptilianos que chamaram Hashem e falaram assim, olha, a gente tem um irmão nosso na Terra que vai morrer e precisa ser reacostumado, reeducado nos nossos costumes, então você vai ser indicada para fazer a ponte, então tem que estar, todas essas entidades estão ligadas, né? Todas essas entidades, elas têm uma ligação entre si. A Hashem tem ligação com o reptiliano, que tem relação com o insetoide, que tem, entendeu? Tem que fazer sentido, né? Pois não. E os reptilianos, eles se reúnem quando, por exemplo, você apoia as pessoas que estão tendo, vamos dizer assim, uma iniciação, descobrindo-se, né, enquanto reptilianos. Uhum. Não só reptilianos, qualquer espécie. Qualquer espécie. A gente não discrimina a espécie, a situação é idêntica. Se você for pleiadiano, reptiliano, arturiano, grey, a sensação de estranheza é parecida. O que varia é que, por exemplo, o temperamento e a índole, a natureza de cada espécie é outra. Por exemplo, evidentemente que o reptiliano é barraqueiro, pá virada, é uma raça agressiva. O Grey geralmente, pessoas que são reencarnação de Grey geralmente são pessoas assim muito low profile, muito discretas, muito submissas. É engraçado isso. Os pleiadianos são muito ligados à caridade, à cura. Quer dizer, mais ou menos pela personalidade da pessoa você saca o que vai sair dali. Mas o processo de se descobrir reencarnação de ET, para aqueles que se descobrem, porque de repente todo mundo fala assim pra mim, eu sou reencarnação do quê? Às vezes, meio que levianamente, as pessoas me procuram no Facebook assim, eu sou reencarnação do quê? Fala aí. Eu falo, não sei se você é reencarnação de nada. Entendeu? Você teve algum sinal? Não, mas você descobre. Olha, pergunta pro seu chefe. Eu falo, não é assim. Né? Eu não tenho esse poder divino de dedicar assim, você é isso, você é isso, você é isso. Ou fala assim, eu tenho interesse nisso, então eu sou reencarnação de ET. Eu falo assim, não é tão simples assim. São casos, não vou dizer raros, mas não é todo mundo. Existe uma grande massa de humanos naturais, vamos dizer, autóctones da Terra, indígenas da Terra, né? E existem alguns que são reencarnações de ET. Geralmente quem é reencarnação de ET, você descobre que foi um criminoso no seu mundo de origem. Mesmo que ele seja uma pessoa boa na Terra, até santa nos padrões terrestres, ela foi considerada má no planeta de origem, que era muito mais evoluído. Então ela cometeu algum tipo de crime que causou essa deportação. Que eles têm a capacidade, né, temos aqui explicam, de pegar uma alma extraterrestre, pôr numa espécie de invólucro, jogar na Terra e falar assim, agora você vai nascer aqui, ó. Entendeu? Nessa forma atrasadíssima. Por exemplo, eu tive minha primeira reencarnação reptiliana humana há 4.000 anos, quer dizer, nos tempos da Bíblia, do Velho Testamento, saindo de um mundo avançadíssimo. Então é uma tortura muito grande. É como se você fosse jogado no corpo de um Neandertal, né? Com a cabeça que você tem hoje. Pois não. É quando você, na vida anterior, teria sido ou foi o capitão Cracar. E essa questão, essa patente que você levava... É um clã, na verdade. É um clã? É um clã. Toda a família Cracker era uma família de piratas. Aí eles mostraram a cena, né? Sim. E teoricamente, pelo menos a visão que eles me mostraram, era que a cidade de Sodoma tinha sido tomada por reptilianos que davam drogas
Então falava assim, vocês vão tomar as drogas e vão trabalhar, minerar para nós de graça. E viciou toda aquela gente, né? Que essa teria sido a real razão da destruição da cidade. Não a questão sexual, mas que na verdade a questão que causou a destruição da cidade é que eles eram viciados, inveterados em drogas que os reptilianos davam, irreversíveis, né? Então a Confederação de Planetas foi lá e matou aqueles humanos e prendeu os reptilianos. E aí os reptilianos foram julgados, o clã Cracker inteiro, e falou assim, olha, todos vocês que ajudaram a estragar esse planeta vão passar 4.000 anos exatos aprisionados no planeta que vocês estragaram. Na mais vil de todas as formas, que vocês mais desprezam, a forma humana. Aí vem uma... Está no livro, né? Uma embaixatriz reptiliana vem e fala, não pode fazer uma coisa dessa. Aí o pleiadiano fala assim, os pleiadianos são sempre os chatos da história, eles são severos. Fala assim, não, isso aí é inafiançável. Falou assim, vim viciar gente primitiva com drogas para escravizar e tal, não pode ser tratado com leveza, entendeu? E a gente sabe que matar você não adianta porque vocês ganham um corpo novo, tem aquela coisa de construir um corpo novo e reencarnar, então não adianta matar um reptiliano. Falou assim, tem que realmente colocar você num corpo indesejado, né? E aí começa a história, foi exatamente isso que eles me disseram em 2005, 2006. Então, capitão, nesse sentido, não se trata de uma patente, é como esse... Era o capitão. É o capitão de... Cracker dos crackers. Como um pirata, não é? Era capitão pirata, capitão de uma nave pirata, porque os reptilianos sempre foram dados a pegar minerais. Até hoje os extraterrestres roubam muito na Terra, entendeu? E os reptilianos, por excelência, adoram roubar minerais. Então eles falavam assim, a gente vai fazer uma coisa melhor ainda do que vir roubar. A gente vai pegar os humanos para fazer isso. Entendeu? Vamos dar uma coisa que vai deixar eles viciados, eles vão trabalhar para nós. E esse teria sido o seu crime? Esse teria sido o meu crime. Um deles? O crime. O crime. O crime. O crime que te... porque na sociedade reptiliana isso era até considerado aceitável, mas o imperialismo, a conquista. Mas para a Confederação de Planetas isso era considerado indecente. Então a tua sentença de encarnar, reencarnar durante mais ou menos o quê? 4.000 anos? 4.000 anos exatos. Aqui na Terra seria em decorrência desse crime. Desse crime. Inclusive se a cidade de Sodoma for encontrada, não sei se foi, dizem que foi, dizem que não foi, ela deve ter 4.000 anos, porque é o tempo que eu passei, as ruínas devem ter exatos 4.000 anos. Que elas devem ser de exatamente 2014 a.C., porque tem que bater com o que eles me disseram, né? Que seria uma espécie de confirmação do que eles me contaram. Entendo. E o fato de você se descobrir hoje como reptiliano significa que está próximo à tua redenção, por assim dizer. Quer dizer, aí você volta para o planeta. Qual é o nome do planeta que você disse? Os reptilianos que me abordaram se disseram como habitantes de Orion, das Três Marias. Alnilam, Malitak e Mintaka. Porque eles se dizem responsáveis pela cultura egípcia. Entendeu? E aqui na Terra hoje, antiga, você tem uma patente, vamos dizer assim, nessa nova configuração em que você sabe ser um reptiliano? Existe uma patente? Não. É por isso que as pessoas te seguem? Como é que funciona isso? Isso que tem que ficar bem claro, que eu sou o mais baixo dos servos. A minha função é, para atenuação de pena, orientar os outros. Ou seja, por exemplo, justamente porque, vamos supor, eu estou no fim, teoricamente no fim da missão, no fim da pena, da punição. Então, na sua última passagem, com a cabeça já bem aberta sobre o assunto, me cabe ajudar os outros que estão acordando, né? Porque toda semana eu recebo assim, eu vi que eu era isso, que eu era aquilo. Existem os que são reptilianos, geralmente os que são reptilianos estão no mesmo barco, são crimes dessa ordem, mas também existem pleiadianos e também existem outros que são reencarnação de ET por missões humanitárias. Existem aqueles que vêm à Terra trazer um pouco de luz, né?
que se sacrificam. Também esses falam comigo, mas falam assim, mas a sua situação é de outro cunho. Entendeu? O estar na Terra é o mesmo barco para todo mundo, por escolha ou por punição, o sofrimento é o mesmo. Né? Agora, criar grupos que discutem isso e criar grupos onde as pessoas falam abertamente sobre isso é profundamente libertador para aqueles que se acreditam na reencarnação de extraterrestres, que não tem com quem falar. Eu tenho seguidores em Minas, Acre, Portugal, Noruega. O cara fala assim, eu sabia que isso era... Um falou assim, um que mora no Canadá, eu sou uma reencarnação de um ser que parece um polvo azul. Eu não tinha com quem falar, que eu me via no espelho e via um polvo azul. O cara ficava desesperado, né? Falando assim, eu vejo que numa outra vida eu era um polvo de cor azul, que tinha as perninhas, andava. Eu falei assim, então, eu era um réptil com cara de cobra e bípede. Então, assim, ele relaxa. É engraçado como, por exemplo, uma ave conhece a outra. Você conversa disso com ele se sente bem. E as pessoas que te seguem são mais ou menos, você me falou agora há pouco, uns 3 mil seguidores? Eu calculo por volta de 3 mil, baseado no Facebook. Sim. E essas pessoas te acompanham nas vigílias? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, fazer vigília é uma coisa das mais difíceis. É muito difícil encontrar bons parceiros de vigília, porque isso é uma coisa meio chata. Você tem que perder seu sábado, pegar o teu carro, ir para uma mata, passar frio. 70% das vezes você não vê nada. Então eu tive muitos grupos de ufologia, de vigília, que foram e vieram. No momento eu estou sem grupo, entendeu? Estou fazendo vigília só, entendeu? Porque a Roseli teve um problema, o Emílio casou, isso e aquilo. Então foram abandonando, né? Eu não fiquei com parceiros fixos para isso. O meu trabalho de orientação, vamos dizer, que presunçoso dizer, de orientação espiritual, de dizer, você é reencarnação de reptiliano e tudo mais, com um cara que mora lá no Acre, que mora lá em Roraima, entendeu? Não me ajuda aqui a fazer uma vigília ufológica, entendeu? Então eu sigo o meu caminho sozinho e converso com pessoas em outros estados, no Tocantins, que falam assim, eu vejo muito disco voador, aparece ter na minha casa direto, o que a gente chama de visitação noturna, aparece ter no meu quarto, vem falar comigo. Aí eu converso com eles sobre isso. Agora, quem é que vai fazer vigília comigo é uma das coisas que é um dos maiores problemas da minha vida. Então a questão seria mais uma experiência individualizada. Porque, totalmente individualizada. Não haveria momentos, porque você fez uma certa associação com o kardecismo, é lógico. São aproximações. Pela reencarnação, por alguns conceitos. São aproximações. Mas o kardecismo, há, por exemplo, as sessões, né, por assim dizer, de mesa branca, o pessoal se reúne, há uma doutrinação. No seu caso, no caso das outras encarnações, das pessoas que dizem que são encarnações de ETs, não é assim, não funciona assim. Não. Existe algum momento de, entre aspas, comunhão, alguma hipnose em grupo, algum momento de viagem astral em grupo ou não? Não. É algo bem individualizado. Nada então. físico, é como uma espécie de sociedade, vamos dizer, não sociedade secreta, porque é aberta, mas é como uma espécie de sociedade ou associação livre, que não formaria uma religião organizada, porque não dá para fazer uma igreja disso. Você pode formar, o que dá para fazer, algumas pessoas já quiseram fazer isso comigo, é juntar 3, 4 e convidar para uma reunião, para uma sessão. O que seria o mais próximo de um ritual para pessoas como nós é a vigília. Porque é na vigília ufológica que muitas vezes um de nós incorpora, começa a falar. Eu fiz vigílias com a Rossana, eu começava a incorporar, falar com ela, o ET falava coisas para ela, que é um pouco parecido, aí já mais numa